Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Haja luz e houve luz. Glória a Jesus. Você está feliz na presença do nosso Deus amado? Você está firme na campanha? Como está seu coração para nossa vigília de sábado? Como que está o seu coração? Espero que você esteja firme no propósito. Essa semana, Deus me deu um direcionamento para as lives que eu vou trazer, né? Temos uma semana ainda de live, tirando o culto. Deus me deu um direcionamento, vai ser uma semana só de falar de posicionamento. Nós estamos numa campanha do Desperta os Sacerdotes, mas para despertar quem está dormindo, precisa alguém estar posicionado. Então, vou trazer um conteúdo nessa tarde que o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu tenho certeza que você vai mais uma vez crescer na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Só gerando óleo. Deixa eu passar aqui, o pessoal tá entrando, deixa eu dar um recadinho. Comecei hoje, tá? No ministério, pela célula da Dani, que é missionária do nosso ministério aqui. Tô fazendo uma varredura. Estamos sacudindo a árvore para cair as frutas que não estão frutificando. E quem não participa quem não participa das células, não tem compromisso com o ministério, eu vou colocar novos membros. Tem muita gente querendo entrar, tem muita gente que Deus quer trazer para o nosso ministério, porque eu tenho certeza que Deus está preparando obreiros, líderes para nos ajudar. Então, comecei hoje nessa varredura, tô chamando um por um com a Francisca, que também é obreira do ministério. Nós vamos arrumar a bagunça, tá? Multidão não. Já não é de hoje que Deus fala comigo sobre multidão. Multidão não edificou nada no ministério de Jesus, só viveram das curas e dos milagres. Então, logo, logo você guarda aí o seu coração, fica firme que eu vou avisar que nós vamos abrir para os novos membros em nome de Jesus, tá? Começamos hoje, então quando tiver pronto, tem muita célula, tô chamando um por um. Neide, tu já é minha, Neide. Leoneide, já é do ministério, Neide, tu nem sabe, mas tu já é. Leoneide, minha amiga, vai viver os milagres do Senhor, ministrando ela. Tô ministrando ela, eu tenho certeza que ela vai ser uma grande libertadora aqui no ministério. Tem um testemunho lindo, um dia ela vai contar o testemunho dela aqui para vocês. Então, aguarde, em nome de Jesus, você que não tem pastor, eu não congrego igreja nenhuma, eu acredito no seu ministério, eu creio no que vocês carregam, então, em nome de Jesus, quando eu abrir aqui, eu aviso vocês aqui, lá no Telegram, aviso aqui no Instagram, e que você venha somar, tá? Eu quero que você venha somar. Talvez você vai chegar como membro e não demora, você tá como uma líder. Então, eu creio em nome de Jesus que você será levantado aqui nesse ministério. Então, começamos hoje, tá? Em nome de Jesus, tenha paciência aí, deixa passar a vigília, eu creio que muita coisa vai acontecer. Sobre o seminário de escatologia, o pessoal tá entupindo nossos celulares de mensagem. Tenha paciência, vou começar a gravar as aulas após a vigília, tá? Eu tô me separando para a campanha, tô preparando os conteúdos, trazendo palavra. Depois da campanha, eu vou gravar as 7 aulas com as 7 apostilas. E aí sim, eu aviso aqui quando estiver disponível. Enquanto isso, você vai gerando seu óleo aí, vai estudando, vai se separando em nome de Jesus, tá? Glória a Jesus. Sônia já é nossa ovelhinha. Tem pessoas aqui que não é do ministério, mas sempre tá aqui com a gente, né? Ó. Portugal, Espanha, pode, vamos. Deus não está limitado, Deus é um espírito em nome de Jesus. Vamos lá, amados, quero trazer hoje, começa a apertar o cinto essa semana. A gente já vem apertando o cinto, hoje vai apertar um pouquinho mais. Quero trazer Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2 para começar. Alarga aí o seu odre para essa tarde, em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2 para começar. Aleluia. Vamos lá, amados. A palavra do Senhor diz assim: a vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro.
E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Vamos lá, vamos no 5 agora. Versículo 5. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Versículo 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde, como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de um livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Capítulo 3, no versículo 5. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Versículo 10. Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Glória a Deus por essa palavra. Quero falar aqui sobre o chamado de Ezequiel. Muitas pessoas podem se identificar nessa tarde. Talvez hoje você vai participar desta live e Deus vai falar ao seu coração, como falou comigo quando eu li esse texto. Você vai ver que o chamado de Ezequiel não é para profeta, ou não é para para profeta, mas ele não seria profeta aos olhos dos homens, tá? Quando você olha aqui no capítulo 1 do livro de Ezequiel, vai dizer assim, ó, no versículo 2. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Então vamos lá. Ezequiel, por ser sucessor de uma linhagem, seria um sacerdote. Ezequiel não queria ser profeta. O que Deus tinha com Ezequiel era profeta de exortação, né? Iria levar Ezequiel a lugares, em Israel, em nações, com pessoas rebeldes, de coração obstinado, duro, que não queriam ouvir a palavra do Senhor, não queriam se retratar. Só que Deus não tinha com Ezequiel continuar na linhagem dos sacerdotes. Deus tinha um chamado, uma missão para ele totalmente diferente. Então, quando Deus se apresenta para ele, a Bíblia vai dizer assim, ó: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito que falava comigo e pôs em pé e ouviu o que me falava. Então, peraí. No versículo 1, Deus já está falando com Ezequiel, concorda? Se você ler o texto, a Bíblia diz assim, ó: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mas Deus já está falando com ele. Porque Deus falou assim, ó: Põe-te de pé, Ezequiel. Mas ele já estava ouvindo a voz de Deus, ele sabia que Deus estava falando com ele. Só que no versículo 2, a palavra diz que entrou nele o Espírito. Enquanto falava comigo, me pôs em pé e ouviu o que falava. Deixa eu te dizer algo. Posicionamento exige força no mundo espiritual. Quando Deus fala põe-te de pé, você vai ver que a maioria dos profetas, dos sacerdotes, Deus não fala com ninguém deitado. Deus não fala com ninguém morto espiritualmente, nem sentado. Deus, ele precisa de um posicionamento. A pessoa tem que estar de pé na presença de Deus, se apresentar como obreiro bem aprovado, para Deus começar a falar. E aqui no versículo 2, você vai ver que ele não tinha força para se levantar. Primeiro Deus fala, põe-te de pé. No versículo 2, a Bíblia é clara, que o Espírito falava com ele e colocou ele de pé, enquanto falava comigo e ouviu o que me falava. O que ele estava ouvindo aqui? Revelação. Deus só se revela para os profetas através do Espírito Santo. No versículo 1, o Espírito Santo não está em Ezequiel. Ezequiel está ouvindo a voz de Deus.
Ezequiel está aqui escutando, Deus está falando, põe-te de pé, Ezequiel, quero falar contigo. Mas ele não se coloca de pé. Ezequiel não tem força para se pôr de pé na presença de Deus. Por quê? Porque Ezequiel não queria ser profeta. Então Deus está dando uma ordem de comando, se levanta, põe-se de pé, eu tenho uma missão para você. Só que ele está triste porque ele queria o quê? Ser sacerdote. Ele sabia do peso que carrega um profeta de exortação. Então ele está triste. Aí Deus faz o quê? O Espírito entra nele. Quando o Espírito Santo entra nele, possui ele, a Bíblia vai dizer aqui, e ele me colocou de pé. Me colocou, porque você só fica de pé na presença de Deus se você tiver o Espírito Santo. Pela nossa força humana, eu não consigo, você não consegue. Talita não tem força nenhuma para estar de pé diante do trono de Deus, mas com a graça que é imerecida, que eu não merecia essa graça, o Espírito Santo estando dentro de mim, eu tenho força para me apresentar de pé como uma obreira aprovada, um obreiro aprovado diante do trono de Deus. E aí sim, quando o Espírito Santo te põe de pé na presença, porque aqui, ó, não é pastor que levantou Ezequiel, não foi o sacerdote da casa que levantou Ezequiel, não veio nenhum profeta levantar Ezequiel. A palavra diz que Deus fala com ele, o Espírito Santo o coloca de pé. Então você não precisa de ninguém te levantar, de ninguém te pegar. A Bíblia é muito clara. Quando Jesus ele passa para fazer as curas e ele vê um coxo que carrega uma cama, né? Aquela cama, ele fala o quê? Levanta e anda, pega a tua cama e anda. Por quê? Porque Jesus não gosta de murmuração. Deus não gosta de pessoas que ficam o tempo todo querendo que o outro carregue a sua cama. Sua história é sua, seu quebra-cabeça é seu. Você tem que construir uma história com Deus. E Deus está dizendo desde Gênesis até Apocalipse. Te dou o caminho, levanta e anda. Se põe de pé na minha presença. Senhor, eu estou fraca. Senhor, hoje eu não consigo. Senhor, eu preciso de oração. Alguém vai orar por você. Mas o Espírito só entra quando você se coloca de pé. E quando você não tem força, é ali que você tem que clamar ao Senhor. Senhor, a tua palavra diz em Ezequiel que o Espírito entrou nele e o Espírito colocou de pé. E mediante essa palavra, a Bíblia diz que eu ouvi o que o Espírito Santo falava. Aí Deus começa a trazer revelações para Ezequiel. Se o Espírito Santo não está em você, você não escuta as revelações que vêm do alto. Você vai abrir a Bíblia e não vai entender. Você vai abrir a Bíblia e não vai compreender o que são os códigos, as escrituras sagradas, o que está por trás da letra, porque você precisa de ter o Espírito Santo sobre e dentro de você. Aí no versículo 5, a Bíblia vai dizer assim, ó. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deixa eu te dizer algo. Não se importe com quem não ouve a sua pregação. Não se importe se você hoje fez um vídeo e só 5 pessoas viram e 50 não viram. Pouco importa. Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, vou te levar em lugares, em raios geográficos, que a casa é rebelde. Não se preocupe, Ezequiel. Prega a minha palavra. Tem um povo que vai te ouvir e tem um povo que não vai te ouvir. Mas Deus está dizendo assim, ó, não se importe com isso, Ezequiel, porque eles hão de saber lá na frente que entre eles houve um profeta. Então, aprenda isso sobre posicionamento. Hoje você decidiu pregar, você decidiu ministrar, você decidiu dizer sim para a sua missão, mesmo não sendo o que você queria, porque muitas vezes o chamado não está atrelado no que você gosta. Você vai ver que Ezequiel não queria ser profeta, queria ser sacerdote. Já vim dessa linhagem, quero ficar aqui que está confortável. Mas Deus falou, contigo eu não tenho isso. Com você é um lugar mais pesado, Ezequiel. Preciso que você se levante e vá até a casa de Israel, que é um povo rebelde. Então, quando Deus te dá uma palavra, vai e prega. Não importa se te ouviram, não importa se não gostaram. Tem gente que não vai gostar da pastora Talita, tem gente que vai falar, ela grita muito. Ai, tem horas que ela é muito assim, parece que ela tá querendo ser soberba. Todos vão falar, muitos vão falar, mas o texto diz... Uns vão ouvir, outros não. Continua pregando, Ezequiel.
É eu e você, Ezequiel. Não é sobre quem está te ouvindo ou deixar de ouvir, porque com eles trato eu. Eles ouviram. E no meio deles, um dia, eles vão saber que vai ser aberto os livros. E eles, quando disser assim, ó, eu não tive ninguém que me ensinasse os primeiros passos, Deus vai se lembrar que existia um profeta no meio desse povo rebelde e não queria escutar as palavras. É isso aqui que você tem que guardar, viu? Versículo 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixem de ouvir. Eles são rebeldes, olha o que Deus está falando. Ezequiel, é tudo rebelde, não se preocupa. Se 100 pessoas, 2 ouvir e 98 não se preocupa, Ezequiel. Um dia vai saber que existia um profeta ali que pregou o evangelho. Descansa, Ezequiel. É eu e você, Ezequiel. Tô vendo, eu tô contemplando. Talvez Deus está te levando hoje numa nação, numa casa rebelde, como muitas vezes eu estou na minha casa, é uma casa rebelde, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, porque a palavra cortou aqui primeiro. Não te atentes aonde eu te colocar, se tem um coração duro, se é obstinado, se não ama a minha palavra. Existiu um profeta no meio deles. E eu contemplo, filho, o que você tem feito. Então guarde isso aqui para a sua vida. Versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Isso aqui Deus está dando um direcionamento para Ezequiel. Você vai pisar em lugares que o povo não é convertido. Cuidado para você não se desviar. Cuidado para você tentar uma pessoa e nessa caminhada essa pessoa te desestruturar e você cair. Deus está falando assim, Ezequiel, não seja rebelde. Fica com as palavras que eu coloquei no teu coração. Medita nesse livro de dia e de noite, Ezequiel, porque as conversas paralelas vão chegar. As setas vão chegar. E se você der ouvido, você vai acabar se tornando um rebelde. Porque como que você se torna rebelde? Quando você não vive a palavra. Quando algo acontece na sua vida e te desmotiva da palavra. Você pode se entristecer. Eu posso me entristecer, eu posso chorar. Só que uma coisa não pode acontecer. Eu desacreditar das escrituras. Eu perder essa identidade que o meu pai já construiu. Então você precisa ter identidade, entender que profeta de exortação vai existir no meio da igreja, precisa pisar em lugares que ninguém quer pisar. É muito mais fácil trazer um versículo que conforta a sua alma, que alimenta a sua alma, do que trazer um confronto. É essa hora que Deus está dizendo, a casa é rebelde. Eles não gostam da palavra. Eles não querem exortação, Ezequiel. Eles querem algo que está alimentando a alma. Que eu vou dar dinheiro, que eu vou abrir porta, que eu vou dar prosperidade, que vai ser curado. Mas não acontece nada disso, Ezequiel, se não estiver debaixo dos princípios. Aí quando a gente prega uma palavra dessa, a pessoa não gosta. Gostei não. Essa palavra aí, se Deus é que ela prega, é lá do Antigo Testamento. É o mesmo do Novo. É o mesmo. Você pode até viver uma cura. Mas você não vive na abundância, na sequência de abundância. Porque para viver na sequência de abundância tem que estar de acordo com o coração do Pai. Vamos continuar. Versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de um livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros, os ais. Olha isso. Deus só dá visão, Deus só dá revelação para quem decide estar posicionado, para quem decide estar na presença do Altíssimo com santidade. Para você ser profeta, para você ter ministério, vai exigir posicionamento, santidade, renúncia. Quando Ezequiel se põe de pé, porque o Espírito Santo entrou nele, a Bíblia vai dizer no versículo 10, depois que Deus dá uma ordem. Primeiro Deus dá uma ordem lá para Ezequiel, ó, cuidado, não seja rebelde como eles. Ezequiel entendeu. E Deus sondou o coração de Ezequiel. Deus sonda, ele sabe quem quer cumprir os princípios e quem não quer. Ele sabe quem está numa live só para ser a multidão e quem está para ter comunhão. Então Deus está vendo o coração de Ezequiel e ali sim
Ele mostra uma visão no mundo espiritual. Aí aqui Ezequiel vai ver um rolo, né, um livro que está escrito por dentro e por fora. E quando ele vai falar dos ais, tá aqui, ó. Os ais estão em Apocalipse 9:12. Apocalipse 9:12. Passado já é um ai. E eis que depois disso vem ainda 2 ais. Deus está dando uma visão profética, futurística para Ezequiel. O livro de Ezequiel é atrelado no Apocalipse, tá? Ele tem muitas visões proféticas que tem em Apocalipse. E aqui Deus mostra uma visão para ele e ele nem entende. Ezequiel não consegue entender, mas ele está disponível. Mas é um coração ensinável, mas é uma pessoa posicionada. Porque imagina você, Ezequiel, tendo uma visão que ele não sabe o que é, Deus mostrando no mundo espiritual, ele sem entender nada, mas ele está disponível. Quantas vezes Deus vai te dar um sonho, você não vai entender, mas lá na frente ele te mostra o que ele te revela, o que mostrou no sonho. Por que ele vai se revelar? Porque você está na posição e o Espírito Santo de Deus, ele agora consegue falar com você. Porque o Espírito Santo só fala com quem está de pé. Não com quem reclama, não com quem murmura, não com quem não suporta, não com quem não conseguiu sair do 1 para o 2. O Espírito Santo, ele só se revela para quem está de pé, posicionado. Aí no versículo 5, você vai ver aqui, ó. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Deus está falando para ele assim, Ezequiel, não fica com medo não. Eu não estou te levando para uma terra desconhecida. Nos dias de hoje, para você entender. Lu, não fica com medo de pregar não, eu estou te levando para um povo crente. Esse povo aqui não é de fala estranha, nem de língua difícil, é um povo cristão. É um povo que precisa de libertação. É um povo que ainda não é convertido. É um povo que está sentado no banco da igreja sem desenvolver o ministério. Porque ainda murmura e lamenta. Porque ainda não consegue ouvir o Espírito Santo. Não escuta porque não está de pé. Continua sentado no banco da igreja. Devia estar de pé, ajudando, ensinando, fazendo ID, mas continua sentado. Quem está sentado no banco da igreja nunca vai ouvir a voz do Espírito Santo. Nunca vai ouvir, porque o texto não mente. Deus fala, te põe de pé, Ezequiel. Ele já está falando com ele. Mas revelação só vem para quem sai do banco da igreja e se posiciona para ter uma missão, para ter um chamado. Então, banco de igreja é lugar confortável para quem quer ficar estacionado. Para mim tá bom, tô ouvindo, mas não alavanca. Mas fica estacionado. E Deus está dizendo nessa tarde, o banco da igreja não é para líder. O banco da igreja é para quem quer ficar confortável. Tem níveis que Deus vai te levar, que ele precisa que você esteja de pé. Ele precisa que você saia desse lugar de sentado, de conformidade, para você se pôr de pé diante da presença de Deus e o Espírito entrar em você. E aí sim você ouvir as revelações. Parar de ficar buscando oração, parar de ficar em fila de oração dentro de igreja, que Deus não trabalha dessa forma. Ficar forçando Deus a falar na boca de um profeta porque você não entendeu as escrituras, não entendeu. Uma coisa é no meio da igreja, Deus tomar o profeta e levar até você para orar. Outra é você ficar numa fila de revelação. É a sua alma querendo escutar algo. Cuidado para não escutar uma profecia que termina de te derrubar. Já está caído, termina de te afundar. Só termina de enterrar o caixão. Então, cuidado. Deus está dizendo aqui, ó. Se põe de pé, eu tenho algo contigo, e não é o que você gosta. Tem pessoas que hoje não querem fazer o ID do Senhor porque não gosta. Deus está dizendo, enquanto você quiser o que você gosta, eu não te entrego o teu ministério. Eu não queria ser profeta de exortação, não queria estar onde eu estou, mas Deus falou, contigo é isso. Contigo é isso, com outro é o outro. Vamos apertar o cinto. No versículo 10. Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer e ouve-as com os teus ouvidos. Guarde as palavras do Senhor no teu coração. A palavra de Deus diz, guarda o teu coração de que dele sai todas as fontes. Se a palavra não está enxertada no seu coração, o que sai dentro de você é amargura. O que sai de você não é o Espírito Santo. Então, Deus está dando várias ordens de comando. Ezequiel, se põe de pé.
Tá mandando ordem. Ezequiel, não se contamina. A casa é rebelde. Fica atento. Olha Deus cuidando. Daqui a pouco Deus está falando, e guarda as minhas palavras. Que se as minhas palavras não estiverem enxertadas no seu coração, a casa rebelde te destrói. Quando pensar que não, o profeta que foi levantado para levantar uma nação está destruído, caído junto com a nação. Porque não tem palavra. Porque não vive o que prega. E aí você vai ver que Ezequiel 37, versículo 2, aonde vai falar do vale dos ossos secos, né? Por que que ali Ezequiel foi levado até aquele lugar? Ali ele foi levado para ver algo no mundo espiritual. Deus queria continuar se revelando para ele. Só que a Bíblia diz, e me fez andar. E me fez andar. Primeiro ele fala, se põe de pé. Agora caminha. Começa a caminhar com as tuas pernas, Ezequiel. Ezequiel não está andando com ninguém do lado. Ezequiel está sendo guiado pelo Espírito. Ezequiel não precisa de companhia. Ezequiel está com os ouvidos abertos, o efatá está aberto, porque o Espírito está liderando, governando a vida dele. Então você vai ver que o Espírito dá uma experiência para ele, né? Uma instrução ali no Vale dos Ossos Secos, não está junto com ninguém, está sozinho. O Espírito Santo está falando com ele ali e ele está entendendo. Ele está conseguindo entender. Porque primeiro Deus precisa que ele esteja de pé para depois caminhar. Profeta tem que caminhar. Um profeta que se levanta na presença do Senhor, o ministério que Deus te entregou para você não estar em movimento é um ministério frustrado. Pastora, fui levantada como missionária. Está fazendo o quê? Nada. Então é um ministério frustrado. Ministério frustrado. Pastora, hoje eu fui levantada para pastora. Tá fazendo o que no reino? Nada. Ministério frustrado. Não tá caminhando. Porque quando você vê Ezequiel 37, vou abrir aqui. Ezequiel 37 vai dizer assim, ó. E me fez andar ao redor deles. O Espírito do Senhor, a mão do Senhor me levou ali, me pôs no meio. Não estava com ninguém. Estava sozinho, dependência total do Espírito Santo de Deus. O que tem de gente dizendo que é cristão, mas com dependência de pessoas. Você acha que Deus vai dar uma grande revelação para a pessoa hoje que só segue fazer a obra de Deus se estiver atrelado com alguém? Hoje eu só consigo ir na casa da fulana, orar pela fulana, se alguém for comigo. Você não entendeu ainda que é dependência de Deus, não é do ser humano. Não é do ser humano. Ezequiel vai sozinho, vai ter visão sozinha. Depois você vai ver em Ezequiel, deixa eu apertar mais o cinto, vou correr. Já deu meu horário. Missionária Pamela vai entrar. Ramela. Ezequiel 47, né? 47, que vai falar das torrentes das águas purificadoras. Mais uma vez, Deus vai levar Ezequiel. Deus vai dar mais uma experiência para ele de mundo espiritual. Mais uma vez, ele e o Espírito Santo vai levar ele nos estágios. Só que agora, primeiro ele tem que estar de pé. Depois ele tem que caminhar. Agora ele tem que descer. Quando você tem um ministério, você tem que aprender que você vai descer muito. E descer aonde? Na olaria. Quer ter revelação? Desce. Se humilha. Estuda. Se separa. Quer ter ministério com um monte de colega falando no teu ouvido, do lado? Quer ter ministério com família o tempo todo? Esquece. Esquece. Profeta anda sozinho. Ministério muitas vezes é gerado na dor. Na dor. Leia o livro de Ezequiel e você vai ver quantas revelações Deus vai te dar. Para você entender a palavra do Senhor, ele vai dizer, desce. Primeiro eu te coloquei de pé. Alinhei seu coração, te estruturei espiritualmente, te dei uma experiência, fiz você andar, você caminhou, você estava em movimento, só que agora você desce. Agora, para você entender, quanto mais você desce, mais eu me revelo. Mais você vai entender quem eu sou, mais você vai conseguir ouvir a minha voz. E se estiver andando com muita gente do seu lado, você não vai ter discernimento se é a minha voz ou a voz de alguém, porque profeta caminha sozinho. Profeta precisa estudar, profeta precisa separar,
Para você ter revelações da parte do Senhor, Deus vai dizer para você: preciso de comunhão. Multidão vai atrapalhar o que eu tenho contigo, a missão que eu tenho com você. E o que eu quero trazer com essa live de hoje? Nós vamos começar a falar de posicionamento. Começamos a falar em Ezequiel. Deus falou ao seu coração através de Ezequiel. Se põe de pé. Agora eu te dei uma orientação, te dei uma instrução. Agora você aprendeu a caminhar. Agora eu te fiz você descer um pouquinho para você entender que você precisa estudar. Não existe ministério, tá? De uma pessoa que só tem talento. Existe ministério quando cresce na graça e no conhecimento. Então, você precisa descer a estudar, descer a se separar. Se você não estudar, você vai ser um fantoche e uma marionete na mão de qualquer pessoa. Qualquer pessoa te engana, qualquer pessoa fala, não vem do Espírito, porque para você entender as profecias deste livro que é a Bíblia, você precisa se separar e Deus te entregar algo que não entregou para ninguém. Você precisa abrir esse livro e falar assim: olha o que Deus me entregou hoje. Isso aqui que você precisa entender. Você precisa que Deus se revele para você sem ter se revelado para alguém. Por isso que eu falei, não adianta você querer conhecer Deus através de uma live. Não adianta você querer conhecer Deus através de uma oração de um profeta. Deus não conseguiu se revelar para Moisés em meia hora de sarça. Deus só conseguiu se revelar para Moisés no caminhar, em mostrando tudo que ele era. Então, para você entender quem é Deus, você precisa estar caminhando com ele, dependente dele e sem estar sentada. Quem está sentada vai se levantar hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai se levantar hoje. Amanhã a gente vai continuar nesse posicionamento. Amanhã a gente vai falar de outro profeta. Passei a tarde todinha só preparando o posicionamento. Vamos orar, amados? Chamar a serva do Senhor para trazer uma palavra? Vamos orar? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, eu me apresento, Pai, nas cortes celestiais como pastora, Pai, como apóstola deste ministério. Senhor, eu venho apresentar a Tua igreja, Pai, o Teu povo que está comigo, Pai, em unidade nesta campanha. Senhor, em nome de Jesus, Pai, recebe o nosso sacrifício vivo nesta tarde. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi pregada em Ezequiel, capítulo 2. Onde o Senhor diz, Pai, para Ezequiel se pôr de pé diante a presença dele. E nós estamos aqui, Pai. Não estamos mais sentadas, Pai. Não estamos mais dormindo espiritualmente. Estamos de pé, esperando, Pai, revelações diretas do teu trono. Senhor, usa o teu povo de uma forma sobrenatural. Que o teu povo, onde colocar a planta dos seus pés, dos pés deles, Pai, ali o Senhor vai fazer sinais e maravilhas. Ali o Senhor vai curar, libertar. Porque Isaías 61 vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Assim como Ele me ungiu, Ele ungiu o teu povo, Pai. Então, Senhor, se revela para eles, Pai, nesse caminhar com Cristo. Vai, Pai, Senhor Deus, abrindo os 5 sentidos espirituais. Sela, Pai, eles no mundo espiritual. Coloca sobre as nossas vidas o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do evangelho da paz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho pedir que o Senhor receba nesta tarde, Pai, esta campanha como cheiro suave às tuas narinas, que nós vamos selar, Pai, no sábado com uma vigília, Pai, só de palavra e de oração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai contemplando todo o nosso sacrifício e eu declaro no mundo espiritual que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, continua sendo Deus. Nós estamos aqui apenas cumprindo o que é do nosso dever, que é te buscar em espírito e em verdade. Mas eu creio, Pai, que o Senhor já vai despertar muitas pessoas que estão dormindo, muitas pessoas que estavam sentadas no banco da igreja, hoje estão de pé, como coluna do céu aqui na terra. Senhor, abençoa cada um que está comigo, Pai, nesta live, e eu creio, Pai, que o Senhor já decretou a nossa vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. Chamar a missionária Pamela. Ramela. Da onde eu tô tirando Pamela? Missionária Ramela, me dá um oi aqui, amada. Aleluia. Glória a Jesus. Olha a Olga, que bonitinha. Quando acabar, continua todos os dias. A palavra do Senhor.
Louvado, engrandecido seja o teu nome. Shalom, shalom. 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 Tá bom, apóstola? Tá ótimo. O som tá ok? Amém? Gente, sem nem mais delongas, quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Ramela, sou casada, mãe de 3 filhos, sou obreira da apóstola Thalita, discípula da líder Carol, né? E agora fui ungida missionária para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Esther. Eu vou começar no capítulo 1, no verso 10. No 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou que trouxessem a rainha Vasti usando a coroa real. Ela queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir. Lá no capítulo 2, no verso 16, está assim: Esther foi levada ao rei Xerxes, no Palácio Real, no mês de dezembro, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Eu grifei a coroa. Lá em Provérbios 12:4, fala que a mulher virtuosa coroa de honra, mas a que age vergonhosamente é como um câncer em seus ossos. Meu Deus. Eu vou trazer essas duas, mas quando me chamou muita atenção, apóstola, sobre o câncer nos ossos, quando a gente passeia mais no livro de Esther e a gente olha no capítulo 5, a esposa de Ramã, ela fala, não, Zeres, esposa de Amã, e todos os amigos dele sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. E quando você vai lá no versículo 13, fala, né, que na continuação do capítulo 3, eu vou resumir um pouco, fala que quando ele construiu a forca, né, e ele ficou tão ali, ele foi ao encontro do rei. Só que a gente sabe que quando o rei manda você entrar, você não pode falar. Você tem que entrar calado. Por isso que o rei perguntou, quem está lá? E eles falam, não, é Ramã que está lá, então mande ele entrar. Então aquele pedido que ele queria falar, ele não falou. Ele não podia falar, ele tinha que entrar calado. Porque o rei falou, chama ele. E ele foi lá com aquele todo orgulho dele, né? Pediu, né? Pensou, né? Se o rei está querendo agradar alguém, né? Deve ser eu. E quando ele faz tudo aquilo que ele fala, né? E o rei fala, né? Pois vai lá e faça com o judeu Mordecai. E quando ele fala, lá no 13, fala assim, que Amã contou a Zeres, sua esposa, o que tinha acontecido. E ela fala, visto que Mardoqueu, de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra eles jamais serão sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor por ele. Olha o que uma mulher tola, uma mulher que é um câncer nos ossos de um esposo, ela leva o seu esposo à morte. Ela já liberou a palavra para ele ali. Ela já liberou a palavra. Mas a apóstola não é agora, não vou compartilhar de Xerxes agora, é porque foi indo. Mas eu quero falar de Vasti e Esther. Quando eu olho para a história de Vasti e Esther,
eu sempre olhei Vasti como uma influência e Esther como uma referência, porque Vasti, ela cresceu, ela nasceu com sangue real. Então ela sabia se comportar, ela sabia, mas quando ela ouviu aquele pedido, ela simplesmente recusou. E aquele comportamento dela ia influenciar outras mulheres a desonrar os seus esposos. Ia fazer isso. E quando eu olho para Esther, ela foi uma referência no meio daquele povo. Esther, ela não nasceu com sangue real, ela foi preparada. Esther chegou naquele palácio ali apenas uma menina judia. Ela era apenas uma menina, ela foi levada, sabe? Ela passou um ano se preparando. Ela não podia nem entrar na presença do rei de qualquer forma. Ela teve um preparo. E quando eu olho para essa campanha de 21 dias, estamos em um preparo. Quando acontece a situação que a Amã quer matar o povo, né? E Mordecai tem um contato ali com Esther, e ela fala: não, mas como eu vou entrar na presença do rei? Quem entrar na presença do rei será morto, que havia um decreto. Mas ele fala: será que você não está aí, né, por esse momento, por essa ocasião? Será que o Senhor não te pôs aí por causa disso? Ela teve um tranco ali. Ela precisou de uma chacoalhada nela. Ela se posicionou, apóstola. Ela se posicionou. E sabe o que é interessante? Que ela, como rainha, ela poderia ter falado assim, ó: vá lá e faça um jejum. Vocês, durante 3 dias, não comam e não bebam. Ela poderia falar isso. Mas ela, por isso que eu falo que ela é uma referência, porque ela falou: eu e as minhas servas também iremos fazer. O que é que eu e vocês estamos fazendo durante esses 15 dias de propósito? O propósito ainda não acabou, porque ela se posicionou. Estela se posicionou. E o que é que aconteceu? O rei entrou, levantou o cetro para ela. Ela se preparou durante 3 dias. Eu e você precisamos se preparar até o final dessa campanha. Eu não posso depender da oração de meia-noite da madrugada, de 3 horas da madrugada, com o pessoal da célula, da oração de tarde e da oração de noite. Eu não posso só depender disso. Eu preciso me posicionar. Eu preciso renunciar a alguma coisa. Eu não posso ficar assim parada. Não, vou fazer só isso e acabou. Não, eu preciso renunciar. Eu preciso me separar. Estela renunciou perfume. Ela renunciou tudo aquilo que aos olhos dela era uma maravilha. Era uma rainha. Ela renunciou por 3 dias. E esses 3 dias de renúncia veio favor sobre a vida dela. Se você se posicionar hoje, eu e você se posicionar hoje, eu falo como igreja, há um favor sobre as nossas vidas. E quanto mais eu lia o livro de Esther, não foi só o cetro que Esther recebeu ali naquela hora. Não foi só isso. Quanto mais eu lia, quando o Mardoqueu, né, recebeu as coisas de Amã e tudo, e ele levantou aquele decreto de poder ter aquela... se defender de todo o povo. E Esther, o rei chamou Esther e falou: olha, o povo matou tantas pessoas. Ele matou. O que mais você quer que eu faça? Diga que eu farei. E ela pede: se é um favor, então me dá mais um dia, para que eles possam ir lá e fazer novamente a mesma coisa. E o rei foi lá: então, que seja feita a tua vontade, vamos lá, a gente vai fazer. Eu vou dar mais um dia. E quando você lê mais ainda o livro de Esther, quando Mardoqueu trouxe a festa de Purim, Esther, ela foi lá com outra autoridade para confirmar mais ainda. É para fazer. É para fazer. Havia uma autoridade sobre ela. Há uma autoridade sobre mim e você. O Senhor quer derramar essa autoridade, mas eu e você precisamos se posicionar. Se posicionar. E, apóstola, quanto mais eu li esse livro de Esther, eu fiquei: meu Deus do céu. Quando
Amã fez aquilo com Mardoqueu. Mardoqueu, ele estava no seu momento de jejum com suas roupas de panos de saco, né? E quando ele vai lá, ele é honrado e coloca as vestes do rei, aquelas vestes ali, ele colocou um manto, ele subiu o cavalo, foi levado ali. Amã falou tudo o que tinha que falar, mas quando ele saiu, quando ele voltou, ele tirou as vestes do rei, ele desceu do cavalo e ele voltou para o mesmo lugar. Mas porque o Senhor já estava preparando as vestes de Mardoqueu. O Senhor está preparando as minhas vestes, as suas vestes. Será que eu e você está pronta para isso? Mas aí o Senhor nos empresta uma veste hoje, a gente quer fazer o quê? Não, eu vou ficar com essas vestes, eu vou ficar sobre este cavalo. Só que ele não quer que você fique sobre este cavalo, porque a veste que ele quer lhe dar, ele está preparando. Só basta você se posicionar. Se posicione. E quando eu quero compartilhar essa parte das vestes de Mardoqueu, que está lá no capítulo 8, no verso 15. Mardoqueu saiu da presença do rei vestido com trajes reais, em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e o tecido vermelho. O Senhor está preparando as nossas vestes, mas Ele só vai entregar no momento certo, quando eu e você decidir nos posicionar nele. Mas a gente tem que se posicionar nele. Amém? Apóstola, eu agradeço a rica oportunidade. Foi até aqui, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E eu vou dizer que eu nunca tinha parado para prestar atenção naquela parte da mulher lá do Amã. Não? Meu Deus do céu. Você tá vendo como o Espírito Santo ele vai revelando para os seus profetas? Eu já li. Não tive essa revelação que você teve. Eu falei, eu vou ler o livro de Esther todinho. Vou ler do capítulo 1 ao 10. Vou ler ele todinho, versículo por versículo. Coisa linda. Provérbios aonde você falou? Provérbios 12, 4. Quero ver aqui também. Achar. Aleluia, Jesus. Eu tô falando, tá dando interferência aqui. Tá dando pra você quando eu falo? Não, eu vou colocar o fone. Vê se é isso. Aleluia. Provérbios quanto, Ana? 12, 4. Doze, 4, apóstolo. Meu Deus, olha que forte. Os ossos, tu tá vendo? Apodrecimento dos ossos, aonde que fica a nossa unção impregnada? Nos ossos. Uma mulher realmente rixosa, amargurada, apodrece os ossos, até o câncer. Meu Deus. Poderoso, viu? E uma coisa que você falou assim que me trouxe também, assim, me levou agora, foi quando você falou sobre a autoridade, né, que Esté adquiriu ali, ela estava sobre ela aquela autoridade, que hoje as pessoas, elas perderam essa autoridade, né, elas estão transferindo. Ah, minha pastora tem autoridade, eu não tenho, né, só que está disponível. Aí eu estava vendo aqui o livro de Lucas, estava até meditando nele hoje, Lucas 3, no versículo 21, vai dizer quando Jesus ele vai se batizar, né? João Batista vai batizar, que o Espírito Santo desceu sobre ele. Desceu, mas não estava dentro dele, estava sobre ele. Aí quando você vai ver que Jesus ele é levado pelo Espírito, né, para o deserto para ser tentado, no primeiro versículo do capítulo 4 já vai dizer, Jesus cheio. Primeiro desceu sobre, depois tem que estar dentro, tem que estar cheio, a autoridade. E a autoridade só vem da onde você consegue dominar.
Como eu falei, você dominando, você consegue ter autoridade. Aí o próprio texto vai dizer que ele foi levado pelo Espírito, que ele já estava cheio. Desceu sobre ele, mas agora ele está cheio. E eu e você também estamos cheias hoje do Espírito Santo. Está sobre mim, sobre você, mora dentro de mim, dentro de você. Aí você vai ver aqui, ó, que no versículo 1, ele foi levado pelo Espírito até o deserto. Aí o diabo, no versículo 5, fala, tá dizendo assim, que levou Jesus. Pegou Jesus, levou para o alto do monte. Olha só a ousadia do diabo. Tocou no Filho de Deus. Pegou ele, levou para o monte, para o lugar mais alto, falando que ia dar tudo para ele. Como assim? Se ele está sendo levado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo levou ele. O diabo ele entra na igreja, o diabo ele entra na sua casa. E aí ele pegou, colocou Jesus no alto do pináculo, falou: te dou tudo isso. Aí ele tenta Jesus, né? Fala: se joga, né? A Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Só que Jesus disse assim, ó: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Por que que Jesus, ele deu essa ordem de comando? Porque ele entendia que quem levou ele para o alto não foi o Espírito Santo. Então ele não podia tentar o Senhor teu Deus. Quando o diabo te pôr no alto do monte, ele vai mentir, vai falar que vai te dar tudo. Não adianta você achar que o Espírito de Deus vai te salvar dali, porque o Espírito só te tira da onde ele te levou. E ali não foi o Espírito Santo que levou Jesus, foi o diabo. Então ali você vai ver que quando ele leva Jesus até o alto do monte, Jesus ele sendo carne e sendo Deus, ele entendeu o limite. Opa, eu não vou me jogar. Eu sei que Deus dá ordem aos anjos, mas aqui quem me trouxe foi o diabo. Não foi o meu pai. Ele me levou lá, no deserto, para eu ser tentado. Ali sim eu tenho autoridade. Aqui foi o diabo. Eu não posso fazer algo aqui. Então ele entende o limite. E aí você vai ver que as pessoas hoje, elas não estão entendendo o limite. Se o diabo te levar num lugar e você for e não for guiada pelo Espírito, não existe autoridade. Você não vai ter autoridade onde o diabo te levar e você achar que é Deus. Você tem que ter discernimento. Quando Deus te leva, ele te sustenta, ele dá ordem aos anjos, ele te guarda. Isso é autoridade. Você tem que ter entendimento da palavra. Se o diabo te levar para um lugar alto e de lá você quiser clamar e falar assim: agora Deus me tira, cuidado, porque aqui tem um código. Deus falou: não tentarás o Senhor teu Deus, porque ele sabia que não foi o Espírito Santo que levou, o diabo que levou ele até o alto do pináculo. Então a gente precisa conquistar essa autoridade, como a Rama, ela chegou, como falou sobre o livro de Esté, com sabedoria, autoridade dentro da palavra. Guardando a palavra, que o que te dá autoridade é santidade e conhecimento dentro da palavra. Então, para mim foi uma virada de chave sair dos ossos lá de Provérbios, que eu quero pregar dos ossos também por esses dias, já vou guardar esse aí, que eu falei: rapaz, o negócio tá violento aí dos ossos, o povo do meu ministério tá cheio, viu? Você tá vendo? Às vezes a pessoa, né, tá guardando aí uma pérola, até eu gostei dessa pérola, vou até ver depois o livro de Esté, que eu não dei uma olhada naquela mulher dele. Vou ter que ver de novo. Cadê Janaína, que não se despertou para esse código, Ramela, para me passar isso? Jana, amor, cadê você, Jana? Dormindo espiritualmente, dormindo. Ai, Mas foi um bom Jesus. ensinamento esse da mulher de Amã, uma mulher mesmo amargurada, sem direção do Espírito Santo. Olha o que leva. Leva a pessoa a cair, leva a decadência, ainda traz problemas nos ossos de uma doença por não ser guiada pelo Espírito. Muito bom. Para mim, isso aqui, fechei meu dia ali, ó. Muito bom E mesmo. ela levou a morte no final, né, apóstola? Sim, muito Levou a morte. forte. Ainda Muito levou a morte. forte. Meu Deus. Amei. Senhor, Olha, o povo tá saindo cheio, não tá? O povo tá falando aqui, ó, que tem que ser todo dia. Ó, tá vendo? Todo dia. Eles estão amando, porque está sendo liberto, tem muita coisa sendo. São poucos minutos que a gente está aqui, mas a gente está entregando conhecimento de comida sólida. Comida sólida. Isso aqui despertou uma chave na minha vida.
Quando você for ministrar uma pessoa, olhe para ela, como o texto está dizendo. Será que ela não está ali amargurada, enxertada por coisas que nem vêm da palavra? Às vezes está carregando uma doença que é por ela mesma ali, a amargura, como ela está trazendo aquela esposa do Amã. Muito forte aquilo ali. Com Não guardei nem do certeza. de Esté, guardei o dela. A revelação ali foi dela. Ai, Jesus. E é importante também, apóstola, a gente até prestar atenção quem está ao nosso lado, tendo acesso à nossa vida. Porque quando fala da esposa dele, fala que os amigos também. Os amigos também. E quando o rei, ele ficou chateado, ele procurou os sábios para saber como lidar com aquela situação. E o sábio foi lá e falou: olhe, não é certo que faça um decreto que tire Vasti deste lugar? Quem é que está influenciando você? Para quem você está pedindo conselho? Quem são os seus amigos? Eu oro ao Senhor para me apresentar os amigos dele. E eu também oro para o Senhor apresentar os amigos dele para o meu esposo. E eu falo: Senhor, tira toda a pedra de tropeço. Tira toda a pedra de tropeço e apresenta os teus amigos a ele. A mim também. Eu vou resumir aqui rapidinho, porque recentemente, eu tive uma situação em relação sobre amizade. As minhas amigas mesmo, assim, eu tenho uns 5 que eu posso conversar. Tenho 5. E nesse negócio de você caminha aqui, faz academia e tal, você tem um acesso, você acaba ali, né? Tendo um elo com aquela pessoa. E eu passei por uma situação com meu esposo e eu fiquei tão chateada que eu acabei compartilhando com essa moça. E essa moça falou assim: porque se fosse comigo eu não aceitaria isso. Eu já saía fora. As minhas amigas, que o Senhor me apresentou, não, Ramela, às vezes ele não sabe como fazer, sabe? Calma, tenha paciência. Olha a diferença. Com quem você está falando do seu esposo? Quem você está colocando na sua mesa? Você tem que parar e analisar. Vai doer? Vai doer, mas eu gosto daquela pessoa. Mas ela não me serve como amiga. Ela não serve para sentar na minha mesa. A gente tem que escolher quem colocar na minha mesa. Não posso mais, não é mais tempo de eu colocar qualquer pessoa sobre a minha mesa. Eu posso ajudar, dar uma palavra, sim. Mas para sentar na minha mesa, não. Para colocar dentro da minha casa, também não. E quantas mulheres hoje está colocando todo tipo de amizade dentro de casa? Eu acho que foi a pastora Vanusa que trouxe numa live, né? Que a traição, ela não começa já na cama. Ela já começa no olhar. Ela começa no olhar. Não já vai direto para o ato. É no olhar, vai para o pensamento. Porque antes de eu pecar, eu olhei, eu já desejei na minha mente e desceu para o coração para me poder cometer um erro. Então, vigie. O conselho que eu tenho para vocês hoje é se posicionar no Senhor. E ainda tem dias ainda. Você pode sim tirar 3 dias, ou então o restante dessa campanha para se posicionar. Para se posicionar. Amém? Amém. Obrigada. Glória a Deus. Amada, quero agradecer aqui por você ter vindo. Fica cheia também aí na vigília. Sábado vai ser tremendo lá. Eu quero só escutar esse dia. Eu quero ver também me pegar de surpresa. Eu olhei assim e falei: não tinha lido esse? Ó, não tinha lido esse? Então, que você separe também uma palavra aí, que nós possamos estar em comunhão. Vai ter muita gente ali com a gente. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas através do nosso sacrifício vivo, né? Que é isso que Deus quer mesmo. É um posicionamento. A igreja se posicionou, a igreja não está mais dormindo, né? Um dia estávamos sentados, mas hoje estamos de pé, nós se posicionamos. Então, quero agradecer por você ter vindo aqui trazer a palavra. Quero abençoar o meu povo, o povo de Deus.
Amados, que a presença doce do nosso amigo Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, aonde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor chegará à sua frente e fará sinais, maravilhas e prodígios. Não se esqueça, o Espírito do Senhor está sobre você e ele te ungiu, ele te separou para pregar o evangelho, tirar cativos e oprimidos de cativeiros espirituais. Só depende de uma palavra. O que vai transformar a vida das pessoas é uma palavra, não é a sua vida, é uma palavra que você vai liberar, porque ela é viva e eficaz. Amém? Beijo. Depois sobe a live, eles estão me cobrando. Tem um tempo para subir as lives. Vocês vão assistir no Instagram, depois vai subir para o YouTube. Tá bom? Beijo, amo vocês. Até amanhã. Beijo, Ramela, te amo. Também te amo.